Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, hoje vamos ver a quarta mensagem desse volume 5, ainda dentro da série Palavra, Vida e Edificação. A cura pela palavra. Então, essa é a mensagem 5, a última mensagem desse volume. É volume 5. Volume 5. A mensagem é 4, o volume 5. E segunda-feira nós daremos início ao volume 6. Amém? Então, semana que vem, na segunda-feira, ao volume 6, o enviado de Deus. Amém? Ainda na série Palavra, Vida e Edificação. E hoje, irmãos, o título da mensagem de hoje, da mensagem 4, é o modelo de Cristo na obra de Deus. Na obra de Deus, né? Pois é, o modelo de Jesus na obra, o modelo de Cristo na obra de Deus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Quando se fala de modelo, o que é um modelo? Certo? O modelo é um padrão para ser seguido. Então, o Senhor, sendo modelo para nós, Ele é um padrão para nós seguirmos. Então, Ele é o protótipo. Esse modelo, quem mexeu com modelagem, sabe que para que serve um modelo. Esse modelo, quando ele é feito, ele vai produzir, por meio dele, muitas peças. O Jorbelo já foi modelador, sabe disso, né, Jorbelo? E o Senhor, como modelo, irmãos, ele também quer produzir muitos filhos à glória. Então, nós precisamos de ter esses princípios que o Senhor Jesus teve, de ser obediente, certo? Até a morte de cruz. Ele não fazia nada por ele mesmo, tudo era sobre a obediência ao Pai. Então, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, começa falando, Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, Jesus, ele é esse modelo para nós. Então, nós temos alguém à nossa frente para nos conduzir nesse caminho da obediência, da submissão, certo? Então, quando nós estamos no caminho de Jesus, irmãos, nós precisamos viver a palavra profética, aquilo que o Senhor está falando para nós hoje, certo? O Senhor, como modelo, Ele está nos dando a palavra. Nós vimos na semana passada a importância da palavra. O cego foi curado, o paralítico também foi curado, tudo por meio da palavra, irmão. Jesus falava e acontecia. Então, hoje também, Ele está falando para nós, para que nós creiamos na palavra de Deus. Amém? Crer, praticar, crer, obedecer e praticar. Então, esse é o princípio, irmãos, da palavra. A palavra nos leva a crer. Então, nós precisamos de crer na palavra.
para nós podermos seguir esse modelo de Jesus, que é o modelo da simplicidade e da obediência, certo? Então, se nós formos olhar Ezequiel, ali a gente vê um princípio de Lúcifer, que foi totalmente oposto, né, o caminho de Jesus. Lúcifer foi alguém que se orgulhou, né, por causa da sua formosura, por causa da sua beleza, da sua sabedoria. Então, isso levou ele a se orgulhar. E nós também, irmãos, às vezes nós achamos que somos alguma coisa, não é isso? Achamos que somos melhores do que os outros, servimos melhor do que outros, mas no caminho de Jesus, irmãos, no caminho da simplicidade, da obediência, nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós precisamos nos considerar, né, os piores dos pecadores, assim como Paulo, né? Paulo, ele falou que era um dos piores dos pecadores. Então, nós, seguindo esse modelo, nós precisamos, né, de ser obediente à palavra que Deus está falando para nós. Aqui, eu não vou ler todos os versículos de Ezequiel 28, mas o versículo 2 fala assim: Filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Então, olha o lugar e a posição de Lúcifer, né? Ele estava no jardim de Deus. E eu leio 14. Tu eras querubins da guarda, ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavam. Então, ele andava na luz, né, no brilho das pedras. Então, Lúcifer, ele, né, por ser perfeito, Deus ter criado ele perfeito, né, o versículo 15 fala assim: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, fala que perfeito era nos teus caminhos. Então, Lúcifer era alguém que talvez servia de uma maneira muito correta a Deus, né? Fazia tudo da maneira correta. Mas pelo fato, né, dele ser assim muito perfeito e formoso, o versículo 16 fala assim: na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência, e pecasse pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda, em meio a brilhos das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Então, aqui a gente vê que Satanás, né, Lúcifer, ele se tornou Satanás por causa da sua rebeldia, né, por causa do seu orgulho, ele se tornou inimigo de Deus. E Isaías 14:12 fala assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha para você ver o que o orgulho, né, a desobediência leva as pessoas a querer ser igual a Deus. Aqui Lúcifer,
ele sendo uma criatura, ele quis ser semelhante a Deus. Então, isso aqui foi o fim para ele, irmãos. Versículo 15 fala assim: contudo serás precipitados para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui, Deus cortou pela raiz, certo? Então, aquele que se exalta, ele não tem como agradar a Deus. Aquele que acha que é capaz, certo? Ele não está agradando a Deus. Porque o caminho do nosso modelo é simplicidade e obediência. Então, o orgulho tem que estar fora de nós, né? Porque se nós temos alguém que nos conduz de uma forma, né, que vai agradar a Deus, né, nós podemos rejeitar, né, tudo isso aí que Satanás tem feito, né, no meio de nós, levando os irmãos a rejeitar a palavra profética, com as suas opiniões, achando que não deveria ser assim. Cuidado, irmãos. Deus está falando para nós de uma maneira muito clara e transparente. Mas o inimigo, ele também está falando, irmãos. Ele também está buzinando nos ouvidos daqueles que estão sendo conduzidos à glória. O inimigo não quer que nós chegamos a esse estágio ali, na glória com Deus. Então nós precisamos estar atentos, né, que nós somos a igreja para seguir esse modelo que é Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para Gênesis capítulo 1, ali no versículo 26, Deus criou o homem, né, a sua imagem e a sua semelhança. E no capítulo 2, nós vimos que Deus deu para o homem uma ordem. Ele colocou ele no jardim do Éden e deu uma ordem que de toda a árvore do jardim ele podia comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque se ele comesse, certamente morreria. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então ali foi uma desobediência. E o capítulo 3, versículo 6, mostra que a mulher tomou do fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu. Então aqui, irmãos, foi a primeira queda do homem, né? Com Lúcifer, ali foi a primeira rebelião, né, que houve no universo. Mas em Gênesis 3, foi a queda do homem, a primeira queda. Mas o capítulo 4 começa falando, irmãos, de uma forma diferente, certo? Porque aqui a gente vê que surge dois caminhos para nós servirmos ao Senhor. Fala assim no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta.
ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Até aí, mostrando que aqui, irmão, surge duas linhas para nós servirmos ao Senhor. Porque depois da queda, o homem, ele se julgou capaz de fazer algo para Deus, né? Então, com a morte ali que entrou, né, o homem, ele começou a achar que podia servir a Deus à sua maneira. Então, se nós formos olhar, a oferta de Caim foi uma oferta muito mais elaborada, vamos dizer assim, porque ele teve que lavrar a terra, ele teve que plantar. Quem já mexeu com plantação sabe, quando planta, depois vem duas capinas, a primeira capina, depois a segunda capina, para depois colher os frutos. Então, Caim passou por tudo isso aí, enquanto ao passo que Abel, né, deve ter ficado na sombra, pastoreando o rebanho. Mas o que nós podemos ganhar com isso, irmãos? Que o nosso serviço ao Senhor, ele precisa de ser no Espírito, precisa de ser no Senhor, que é o nosso modelo. Porque às vezes nós servimos em vários serviços, às vezes fazemos até muito bem, mas o Senhor falou: nada eu posso fazer de mim mesmo. Então, irmãos, esse é o princípio para servir a Deus. Não vamos achar que nós podemos servir melhor do que alguém. Eu que deveria estar ali. Eu que deveria estar fazendo isso. Eu sou melhor do que fulano. Se não fosse eu, se tivesse chegado ali na hora, não tinha como acontecer nada. Então, tem muito eu no velho homem, certo? Mas essa palavra, ela vem com uma luz para nos iluminar com respeito à forma de servir ao Senhor, certo? Nós não podemos servir a nossa maneira, irmãos. Vamos depender mais do Senhor. Vamos seguir esse modelo que é Cristo. Ele é o padrão para nós. Nada posso fazer de mim mesmo. Irmãos, que maravilha você poder depender do Senhor, ter comunhão com o Senhor, para poder estar cooperando, né, no serviço da igreja, nas coisas práticas, nas coisas espirituais. Tudo precisa de ter uma vida de labor, de entrega, porque a natureza terrena está dentro de nós, irmãos. Não tem como nós fugirmos disso. Essa natureza terrena está dentro de nós. Mas, só que também dentro de nós há o Espírito que dá vida. Então, tudo é por meio do Espírito, tudo é por meio da palavra. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Às vezes chama a gente para um serviço, a gente está pronto para servir, mas a gente precisa, antes de ser chamado, ter uma experiência de estar na presença do Senhor, na total dependência dEle, porque isso aí vai fazer com que o nosso velho homem, a nossa natureza terrena, certo? Ela não vai ser manifestada, certo? Então, esse é o propósito do Senhor, né? Ser um modelo para nós seguirmos, certo? Não dando brecha para Satanás, não abrindo as portas para Satanás, por falar negativo. Quanta coisa tem atacado a igreja, irmãos, aonde Deus tem um grupo de pessoas
para edificar a igreja, para trazer de volta. Então nós precisamos saber que Satanás, o inimigo de Deus, também é o nosso inimigo. Então ele está fazendo de tudo para nos desviar desse modelo. Satanás não quer que você segue esse modelo. Então ele tem oferecido muitas coisas para nós, coisas agradáveis às vistas, algo desejável, igual foi ali em Gênesis 3, com Eva. Hoje é da mesma forma, irmãos. Satanás, ele está fazendo de tudo para nos distrair. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor, ele veio como modelo. E ele está dentro de nós com uma luz tão forte, irmãos, que essa luz precisa de nos iluminar, para a gente ver como que nós estamos recebendo a palavra profética. Como que está o nosso coração para receber a palavra? Deus está falando, mas o meu coração, ele precisa de estar aberto, para Deus poder penetrar, certo? Se eu estou ouvindo a palavra, mas o meu coração está fechado, está cheio de pensamentos negativos, isso aí, irmãos, não tem como a palavra operar em nós, porque há um bloqueio, sabe? Tem algo bloqueando a vida de entrar em nós. Então, elaborando essa palavra, eu vi que o quanto eu preciso do Senhor, para poder estar cooperando com Ele, servindo na igreja, e isso não é só para mim, nem só para alguns, é para todo aquele que recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Essa é a nossa salvação. Tem algo dentro de nós que pode nos tirar dessa linha de Lúcifer e de Caim, de querer agradar a Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Hebreus 2, capítulo 2. Vou ler aqui do 6. Nós vamos ler do 6. Gostaria até que os irmãos acompanhassem comigo, irmãos. A palavra é para todos nós, tá acompanhando, amém? Aqui fala assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembre? Ou o filho do homem que te visite? Fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituiu sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do seu sofrimento o autor da salvação dele. Então, aqui a gente vê que o homem, ele foi criado um pouco menor do que os anjos.
E Jesus, como homem, ele também foi criado, menor do que os anjos. Mas por causa da sua obediência, da sua submissão, ele foi coroado de honra e de glória. Então, é algo que agradou a Deus, agradou o Pai. E aqui fala que ele está nos conduzindo muitos filhos à glória. Então, irmãos, esse é o processo, que nós estamos passando, recebendo essas palavras, porque são elas que vai nos conduzir à glória. Então, por isso é importante que o nosso coração, esteja voltado para as palavras. Nós precisamos orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, para que Ele nos conceda graça, para nos dar um coração puro, certo? Para receber a palavra. Porque muitos estão na vida da igreja há mais de 30 anos, outros 20, outros 10, outros 5, outros recém-chegados, mas às vezes, irmãos, por não obedecer a palavra profética, a palavra atual que Deus está falando, às vezes, por um falar negativo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Deus abrindo o véu para você, mostrando a verdade, a realidade, da vida de Deus dentro de nós, a visão do corpo, a visão da unidade. Às vezes, por um vento frio, um falar negativo, você joga seus 20 anos de igreja fora, irmão. Você joga tudo na lata de lixo e sai cheio de razão. Sabe, você ainda acha que sai cheio de razão. Então, que tristeza, irmãos, para quem cai numa condição dessa. Nós precisamos de orar para cada um de nós e também para a igreja, por todos os irmãos. O inimigo está furioso, nós estamos vivendo uma era de muita pressão. Tem muita pressão sobre a igreja, irmãos. Não falando uma pressão maior sobre os líderes, mas sobre toda a igreja tem uma pressão do inimigo para fazer com que você jogue fora tudo que Deus te deu. Você abre mão daquilo para viver uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Ainda você se acha que está bem e que está certo. Então, irmãos, cuidado com a linha de Lúcifer, cuidado com a linha de Caim, certo? Que acha que pode fazer algo para Deus. Vamos viver a vida da igreja, irmãos, na simplicidade, valorizando a palavra. A visão não muda, irmãos. A visão da igreja não mudou até hoje, não vai mudar até a volta do Senhor. Porque a visão do Senhor é única, é produzir vencedores, edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Irmãos, uma palavra mostrando o Senhor como modelo, olha que luz, irmãos, que nós recebemos, certo? É uma luz que mostra para nós o caminho certo. Pode ter 2 caminhos, mas você tem que escolher um só caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da simplicidade, da obediência. Aí Deus vai fazer maravilhas na nossa vida, vai fazer maravilha na igreja, e Ele já está fazendo, irmãos. Ele está fazendo maravilhas na igreja. Apesar do momento, às vezes, ser um pouco tumultuado, mas
Quem está seguindo de perto, está vendo tudo o que Deus está fazendo. Certo? Então, irmãos, seguir de perto não é falar, não, eu estou seguindo de perto. Seguir de perto, irmãos, é você ter uma experiência particular, sua com o Senhor, de comunhão, de oração, de praticar o mover que Deus está movendo no momento atual. Isso, irmãos, é seguir de perto. Eu preciso de intensificar mais a minha comunhão com o Senhor. Eu sinto que eu preciso de orar mais. Eu preciso valorizar mais as lives, a palavra do Pedro, o alimento diário, o Jave, os livros, irmãos, que está sendo escrito para nós. É por meio disso aí que nós vamos ser conduzidos. É dessa forma que nós vamos estar seguindo de perto. Certo? É praticando o que Deus está fazendo no momento. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ele leu uma porção de Efésios aqui, irmãos, para nós entendermos, o que é a questão do inimigo, o que ele, a preocupação dele, como que ele domina. Fala assim, Efésios 6, 12, fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o inimigo, irmãos, Satanás, é ele que reina sobre esse mundo. É ele que governa sobre o mundo. Mas por que ele governa com tanta facilidade, sobre o mundo, uma vez que as pessoas estão sofrendo no mundo? É por causa que ele conhece a natureza humana. Depois da queda, irmãos, Satanás sabe que o homem tem o orgulho dentro dele, certo? Então, por isso, ele quer galgar também, mais graduação. Ele quer se elevar mais às posições. Então, você vê a disputa no mundo sobre posição. Mas na vida da igreja, irmãos, ninguém está aqui para puxar o tapete do outro. Não é isso? Ninguém está aqui para dar glória a homem, certo? A nossa glória é dada a Deus, irmãos. Certo? Então, esse é o princípio. Porque se nós voltarmos para o capítulo 2, fala assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás, irmãos, ele está atuando, certo? Ele está atuando no mundo, às vezes até em nós, Ele vem com a sua sutileza, tentando nos enganar, nos distrair, certo? E de repente, irmãos, nós perdemos até a alegria com as reuniões, certo? Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Deixamos de orar, hoje não deu tempo, amanhã eu oro, de noite eu oro, certo? Agora não vou ter tempo de ler a Bíblia, depois eu vou ler, à noite eu vou ler. Chega à noite, está cansado. Aí o inimigo vai minando as suas forças, certo? É tudo o que ele quer, irmão, certo? Mas louvado seja o Senhor. A palavra vem para nos motivar, para nos fortalecer, para nos renovar, certo? Então, irmãos, nós temos esperança, indiferente da condição, que nós chegamos a essa reunião, certo?
Não importa, irmãos. O importante é que Deus, Ele quer trabalhar em nós. Ele tem um povo que Ele ama, que Ele pagou um alto preço por mim e por você, certo? Porque Ele quer nos ver com Ele na glória. Então, louvado seja o Senhor. Para nós vermos a nossa condição, irmãos, Hebreus 10, 19 e 20, fala que Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Então, esse novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você, para que nós possamos entrar com intrepidez, com confiança. Então, esse caminho foi aberto para mim e para você. Então, nós podemos rejeitar tudo isso aí que é negativo. Eu não quero falar mais de coisa negativa. Eu não quero dar ênfase à linha de Lúcifer, certo? E também a linha de Caim. Porque nós temos um Deus, irmãos, que está no controle de todas as coisas. Então eu quero falar, sabe, das maravilhas que Deus está fazendo no meio de nós, irmão. É isso aí que me alegra, sabe, porque não quer deixar o seu povo parado, acomodado, só com reunião, confortável, certo? Não, Deus quer nos envolver, irmãos. Deus quer envolver todos nós. Desde os primeiros aqui até os últimos lá. Tudo está envolvido na mesma coisa, no mesmo mover de Deus. Depende só das nossas atitudes. Como nós vamos reagir, né? Como estamos reagindo à palavra que Deus está falando, certo? Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 3, irmão. 2 Coríntios 3. Queria mostrar aqui que o que é que nós somos, né? Aqui Paulo, ele deixa bem claro, né? Para nós saber a nossa condição. Ele fala assim: não que por nós mesmos, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, muito menos de fazer. Mas cada um, né, dentro da sua experiência profissional, né, do dia a dia, você vai ganhando muitas habilidades. Mas só que aqui, irmãos, essas habilidades que nós temos, né, cada um tem o seu valor aí, aonde que serve e tudo, mas aqui mostra, irmãos, que tudo que nós somos tem que ser para o Senhor, certo? Porque nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Mas quando fala que a nossa suficiência vem de Deus, irmãos, aí então, né, isso aí muda totalmente a nossa condição. Então, tudo que nós somos, irmãos, tem que ser para o Senhor. Se você é um bom profissional numa área, se você é isso, se você é aquilo, tudo se volta para a igreja. Então, esse é o princípio, certo? Da gente reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E no versículo 6, dando sequência aí, fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está o resultado da obra de Deus, irmão. Certo? A nossa suficiência vem dele. Ele nos habilitou para sermos ministros, não da letra, mas do Espírito. Então isso mostra que a obra de Deus, irmãos, ela não vem de pensamentos humanos, certo? Disso ou daquilo. A obra de Deus, irmãos, ela é feita no Espírito. O que o Senhor, como modelo, Ele falou:
nada posso fazer de mim mesmo. Ele só fazia aquilo que vinha do Pai. Então nós hoje, irmãos, como ministros de Cristo, nós precisamos, ser aqueles que andam no Espírito, que exercitam o Espírito, certo? Para Deus poder fazer. Então, ninguém pode se considerar incapaz. Isso não é para mim, eu não dou conta, eu acho que é para eles. Não. Se você está no corpo, Deus te habilitou, certo? Uma habilitação, o que é uma habilitação? É te dar o direito de conduzir um veículo, certo? Quando você tira a habilitação, você é habilitado para dirigir. Se é uma habilitação para moto, se é para carro, se é para caminhão, se é para carreta, se é para ônibus, certo? Então, aqui fala que Deus nos habilitou para ser seus ministros, da nova aliança, certo? Do Espírito. Então, isso aí nos encoraja, porque Deus, Ele está movendo, por meio da igreja, algo está acontecendo assim de uma maneira muito rápida, muito corrida, que às vezes a gente nem não dá conta de acompanhar, certo? Porque a obra do Espírito é assim, o Espírito fica zigue-zagueando. Então, se você não estiver ativo, você acaba ficando para trás, não é isso? E o que o Senhor tem nos dado, irmãos, no momento, para a igreja avançar, para o Evangelho avançar? Irmãos, uma das coisas que a gente precisa de estar vendo, o Senhor está fazendo, por meio dos adolescentes. Casa de adolescente. Irmãos, isso aí é a direção do Espírito. É o Espírito que arrumou esse negócio aí para a igreja, certo? Por meio da casa de adolescente veio o quê? Os capitães. Todos nós podemos ser capitães, certo? Basta nós nos apresentarmos, para ser um capitão. Um capitão, ele também tem alguém, que é superior a ele, é o general. Tem um hino que fala que nosso general é Cristo, não é mesmo? Então, nosso general é Cristo. Então, se nós somos esses capitães, tem alguém acima de nós nos conduzindo, irmãos. Então, a casa de adolescentes tem, assim, movimentado muitas as igrejas aí, certo? Por causa da simplicidade deles abraçar esse encargo. Então, se tem a tropa, tem que ter os capitães, certo? Então, esse é o mover. Mas é só esse mover, irmãos? Não. Mulheres conectadas, não é isso? Semana que vem tem, não é? Comunhão das irmãs, não é isso? Mas tem também os homens de oração, não é isso? Tem a comportagem dinâmica, comportagem por hora. Posso orar por você? São tantos os encargos, a imersão, fábrica de vencedores kids. Rogério me lembrou, até as crianças, Deus está trabalhando nelas. Então, irmãos, quem está seguindo de perto está vendo tudo isso aí. A imersão na palavra, outra ferramenta, outra maneira que Deus deu para a igreja para você imergir, para você ter a sua experiência ali de estar imergindo na palavra. Então, isso são coisas que o Senhor vai fazendo, irmãos, e às vezes nós não damos conta de acompanhar e começamos a deixar o velho homem analisar. Será que vai dar certo?
Será que é isso mesmo? Nunca teve isso? O que está acontecendo agora? Irmãos, cuidado. Tem um modelo, tem um padrão à nossa frente. E ele não começou essa obra, não foi agora não, irmãos. Isso já vem, né, há 2000 anos atrás, mais ou menos aí, desde a morte do Senhor, né, e a sua ressurreição, o Espírito está atuando. E vem atuando, né, produzindo mais frutos, e hoje nós somos esses frutos, né, para estar seguindo esse mover. Não quer dizer, irmãos, que nós precisamos estar em todos os moveres. Às vezes nós não damos conta, é lógico. Mas, se eu não dou conta de fazer um grito de guerra, irmãos, não quer dizer que eu sou contra o grito de guerra. Às vezes eu não dou conta, mas eu sou um com aquele que está fazendo. Certo? A imersão. Se eu não faço a imersão, certo? Como que eu vou julgar alguém que está imergindo na palavra? Está vendo, irmãos? Então, a linha que Deus deu para nós é uma linha para edificar a igreja, para trazer ele de volta, certo? E nós não podemos abrir mão do mover que o Senhor está movendo nas igrejas, certo? Nós precisamos estar bem atentos a tudo que o Senhor está fazendo, para nós não ficarmos de fora, certo? Quando você fica de fora, você começa a analisar, a não ser um, a achar que aquilo não é necessário. Irmãos, vamos ser um com o mover de Deus. É o mover de Deus, irmão. É Deus que está conduzindo as igrejas, certo? Então, louvado seja o Senhor, né, que muitas ferramentas, todas têm sido usadas, né, para quê, irmãos? Para ganhar mais pessoas para o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso aí é uma ordem de Deus, irmãos. Tudo que o Senhor está fazendo, Ele está dando o seu comando. O general está dando o comando, não é isso? Então, eu queria ver uma parte aqui de Mateus, para nós ganharmos mais, né, questão do encargo da palavra. Onde é que Mateus 28, versículo 18, fala assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui uma ordem foi dada do general: ide e pregai o Evangelho, certo? A todas as nações. Está vendo a importância sua no corpo de Cristo, irmão? Aí, usando aquelas ferramentas, você vai pregar o Evangelho. Se você tem dificuldade de falar, certo? Você pode ofertar um livro para a pessoa, onde é que você trabalha. Deixa Deus falar por meio do livro, certo? Se você tem dificuldade, irmãos, de sair sozinho, sai com um irmão. Se é uma irmã, sai com uma irmã, porque ali você se sente mais fortalecida, né? Mais encorajada, e com isso a gente vai sendo aperfeiçoado também no mover do Senhor. Quando fala ide e pregai o Evangelho, irmãos, isso ele está falando para a igreja. O Senhor está falando para vocês, está falando para mim, que é para ir, né? Agora, há várias maneiras de pregar o Evangelho. Nós precisamos de ver qual que é a nossa condição, né? Se é só orar, se é
ofertar um livro, um jornal, você tá participando, irmãos. Certo? Se você pega um jave e dá para uma pessoa, você tá sendo um com o ide. Certo? Um lado o Senhor fala, ide, mas por outro ele fala, vem e vê. Não é isso? Então você também pode chamar as pessoas. Você não consegue pregar o evangelho? Convida para vir à reunião, vem e vê. Certo? Então Deus vai te usar. Vai te usar de uma forma que você acha que não é capaz e Deus pode te usar muito. Então, aqui, quando ele fala, né, nesse aspecto de ir, ele fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está feliz? Vocês estão felizes? Porque Deus falou, eis que estou convosco. Você sabia que aonde que você estiver, Deus está com você? Então você vai pregar o evangelho num ambiente, só você ali, outra pessoa, mas não é só 2 que está ali na hora, tem 3, porque Deus está ali, te usando. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor quer que a gente vai e ganha mais pessoas para o Senhor. Queria ler também Marcos, né? Marcos 16 fala assim, e disse-lhes, ide, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já será condenado. Então, irmãos, o pregar o evangelho, fala assim, que é para as pessoas crer e ser batizada. Então, irmãos, quando uma pessoa recebe o Senhor, você não pode fazer com que aquela pessoa vá embora assim, do nada. Você tem que pegar o contato dela, ver se ela quer uma visita, para depois você ir falando essas verdades, para que ela seja salva, batizada e introduzida na vida da igreja, que é a vida do corpo. Então, às vezes, a gente prega muito evangelho, mas a gente não vê as pessoas, certo? Então, se você prega o evangelho, pegou o endereço, onde você tem homens de oração para cuidar, se é um homem, se é uma mulher, tem, né, as mulheres conectadas. Se você é de qual bairro, você é de onde? Liga na hora e fala, ó, tem uma pessoa aí que quer uma visita, tá vendo? Então, introduzir no corpo e também ser introduzida na vida da igreja, para ela, né, seguir esse modelo, para ela conhecer as verdades. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Efésios 4, né, 15 fala que seguir a verdade em amor, né, cresçamos em tudo. Então, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, as verdades é para ser seguida, para ser praticada, né? Então, aí nós vamos fechar todas as portas, né, para o inimigo. Ele não vai ter brecha sobre nós, por causa de quê? Seguir a verdade. Ó Senhor Jesus, Filipenses, vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5, vamos ler até o 11, amém? Aqui fala assim, tendo em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança do homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, ter o sentimento do nosso modelo, né? Então, fala que toda língua confessa, né? E todo joelho se dobra. Então, irmãos, nós precisamos de dobrar o nosso joelho, é hoje. É hoje, irmãos. Nós precisamos confessar ao Senhor, é hoje. Não é para salvação, que nós já somos salvos, mas para nos guardar, irmão, de toda a cilada do inimigo, de todo o desvio das verdades que Deus tem falado para nós. Então, se nós não tiver um viver, né, de se humilhar diante do Senhor, certo? Não tem como nós estar na glória com o Senhor. Nós vamos ficar para trás, porque o tempo está correndo, irmãos. O tempo está correndo. Então, o dia de ontem, o dia de hoje, e nós estamos caminhando para a glória. Nós temos que ter essa certeza, que dia a dia nós estamos caminhando para a glória. Estamos vindo para a reunião, nós estamos vindo para a glória. Se está indo para o serviço, é para a glória, porque o tempo está passando, e o nosso destino é a glória. Então, todo o nosso viver tem que ser um viver voltado, né, para ser um vencedor, para estar na glória, porque o Senhor, Ele como modelo, né, Ele também, né, está como juiz, para julgar. Então, um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, nós precisamos valorizar hoje o tempo que Deus está dando para nós, não é isso? Aqui, voltando para João capítulo 5, o tempo já acabou, irmãos. Senhor Jesus. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 21 e 22, fala assim: pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que, porque honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Então, aqui o Senhor, que mostra aqui que não é Deus que vai julgar. O julgamento foi dado ao Filho, né, a Cristo. Mas Cristo, Ele não vai julgar segundo a vontade dEle. Ele vai julgar segundo a ordem do Pai. A direção vem do Pai. Então, se nós formos olhar, eu queria ler um versículo de Atos. Atos 10, o versículo 40 fala assim:
A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. O 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, aqui, o Senhor Jesus, ele que vai julgar, né? E ele vai julgar conforme a palavra. Aí está a referência da obediência dele, a palavra de Deus. Romanos, à frente um pouco. Senhor Jesus, amém. Romanos 2. Romanos 2, versículo 16. Fala assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, vai ser julgado de acordo com a palavra, certo? De acordo com o evangelho, não vai ser de acordo com preferência, esse pode, esse não pode. É a forma que nós vivemos a palavra, a forma que nós valorizamos a palavra, como vivemos a nossa vida familiar, profissional, né, a vida da igreja. Então nós precisamos ver, irmãos, que a palavra, o evangelho, é para nos salvar. Eu não estou tendo mais tempo, mas 2 Coríntios 5 também fala que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, né, para ser julgado segundo as suas obras. Não é isso? Então, irmãos, nós vamos passar também por esse processo. Por isso que essa palavra, ela vem como luz para mostrar para nós, certo? Para que no momento que nós formos julgados, certo? Nós vamos saber aonde que nós estamos. Aleluia. Aqui, voltando para João 5, quero encerrar, irmãos, que o tempo já acabou. Então, voltar para João 5 aqui. Ó Senhor Jesus. João 5, vou ler do versículo... Vamos ler do 25 para nós entendermos, né, o texto da leitura bíblica dessa mensagem. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que eu queria explicar esse versículo, irmãos, quando fala da ressurreição da vida, certo? É para os vencedores, é para o reino, certo? É como ali em Mateus 25, né? O Senhor falou: entra para o gozo do seu Senhor. Então, aqui, irmãos, nós precisamos ser julgados e ser aqueles que vai ser julgado pela ressurreição da vida. Amém? Por isso essa palavra dá para nós essa linha, né? Essa direção, e fala que os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí, o que é essa ressurreição do juízo, irmão? É as trevas exterior, ou 1000 anos
né? Na Nova Jerusalém, todos nós vamos estar. Mas no reino, irmãos, nós precisamos estar vivendo, né? Esse modelo que é o Senhor Jesus hoje, né? Para nós podermos estar, né, na ressurreição da vida. Porque o Senhor, Ele veio para nos dar vida, irmão. Então, nós precisamos considerar, diante dessa mensagem, né, os irmãos podem elaborar mais essa mensagem, né, porque é uma linha, é uma luz que Deus está dando para nós, aonde nós queremos estar, quando nós estivermos diante do julgamento, né? Nós queremos estar aonde, irmãos? No reino, irmãos. O reino, ele foi para nós. Ele veio para nós. Por isso que nós precisamos estar bordando as nossas vestes hoje, é o que fala em Apocalipse. Certo? Deixar Deus trabalhar em nós. Né? E o Apocalipse 3 também fala, né? Para que nós tenhamos cuidado para que ninguém tome nossa coroa. Então isso mostra que a coroa já é nossa. Cabe a nós agora a obediência à palavra. Certo? E fechando no versículo 30, fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, o julgamento do Senhor é justo, irmão. Não tem falha, certo? Não tem falha, certo? É reto. O julgamento do Senhor é reto. Então, essa palavra, ela veio como luz para nós considerarmos, né? E valorizarmos tudo que Deus está fazendo por meio de nós e em nós. Amém? Esse é o encargo, eu já passei do horário, então vou parar por aqui. Eu adiantei um pouco aqui, mas Jesus é o Senhor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, que eu gostaria de orar pela igreja, amém? Por cada um de vocês. Senhor Jesus, essa noite, Senhor, uma gratidão muito grande em nosso coração, por receber tal palavra, por ter o Senhor como modelo. Senhor, que o Senhor possa conduzir toda a igreja nesse caminho, o caminho que o Senhor traçou, o caminho da vida, caminho do reino. Senhor, eu coloco toda a igreja diante do Senhor. Se tiver algum nos visitando, Senhor, o Senhor abençoa, dá entendimento dessa palavra. Senhor, que ele possa receber o Senhor como seu Senhor e Salvador, e ter um novo começo com o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos, por ter nos escolhido, por ter nos separado, e ter nos abençoado. Senhor, e está nos guardando, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Senhor, e que nós cremos, Senhor, que o Senhor vai continuar nos guardando, nos conduzindo para a glória. Senhor Jesus, nós abençoamos a sua igreja, em nome de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém.